A paz do Senhor Jesus a todos nós, eu sou a Bispa Laís Andrade e eu vim aqui intermédio ao Espírito Santo trazer uma palavra de Deus para a tua vida e com certeza seremos abençoados. Estou aqui por um propósito a qual Deus me designou de trazer a palavra para você. Então eu sei que essa palavra tem endereço certo. Antes de eu começar essa pregação, que não vou demorar, é mais que um devocional mesmo, e eu quero que você ore comigo apresentando a minha vida e a palavra e a sua vida diante da presença de Deus. Aqui eu não vou editar vídeos, do jeito que for o momento vai ser que vai entrar na sua casa, porque eu gosto que seja realmente o bem natural mesmo e aquilo que Deus direcionar e já é enviado para você aí. Então toma posse em nome de Jesus, porque eu sei que é o próprio Deus que irá direcionar esse trabalho, essa nossa comunhão, esse propósito a qual Ele me designou para entrar na sua casa. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, está aqui a minha vida diante desse propósito, a qual o Senhor Deus designou para eu estar aqui. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar cada vida, Senhor, e que intermédio teu Espírito Santo, pessoas possam ser renovadas, libertas, batizadas com teu Espírito Santo e a capaz, Deus, e a libertação venha entrar e reinar sobre a casa dele, sobre a casa dela, desta família, em nome de Jesus. Eu sempre costumo dizer assim que é muito bom eu não conhecer você, porque eu sei exatamente que o Espírito Santo irá falar com você. Então toma posse em nome de Jesus dessa palavra. É uma palavra conhecida e você conhece com certeza a história de Jeremias. Mas se Deus está mandando eu entregar essa palavra, que Ele realmente conhece a sua necessidade. O livro nos conta no capítulo 1 de Jeremias, que vai dizer assim, a partir do verso 3. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. E olha Deus falando com você no verso 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Eu quero já dar uma paradinha aqui e falar com você que Jeremias, ele foi escolhido por Deus para ser um profeta que iria profetizar contra as nações rebeldes. Então aqui nós já vemos que a vocação de Jeremias não era uma vocação fácil. E falar ainda não é fácil, ainda mais falar e profetizar contra uma nação rebelde não é para qualquer um. Então Jeremias aqui ele estava recebendo um chamado, um legado importante da parte de Deus para ir aonde Deus sabia que muita gente não iria. Então aqui eu já quero abrir essa palavra para dizer para mim e para você que vai ter momentos que Deus vai te levar até certos patamares, certos lugares que muita gente não vai querer entrar. E Deus vai te dar a unção, vai te dar a ousadia de você ir até aonde ninguém quer ir. E eu vou ainda mais além, porque o Espírito Santo já brada ao meu coração, que vai te levar a lugares que você também não quer ir, mas Ele vai te revestir, Ele vai te dar graça para você alcançar o teu propósito, porque o propósito de Deus é diferente do nosso. Então, todo propósito, ele vem para nos ensinar. Então, aqui vai dizer que, então disse eu. Olha só, Jeremias vai questionar Deus. Aleluia. Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor veio corrigindo a Jeremias, dizendo: não digas que você é uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo que eu mandar você falar, você vai falar. E engraçado que aqui eu já começo a me emocionar, porque eu sinto muito Deus nesta palavra, porque é uma palavra muito profética, uma palavra muito maravilhosa, porque não que Jeremias fosse covarde, é porque ele já entendeu que o peso do chamado era muito grande, era muito além daquilo que ele imaginava. E quando Jeremias recebe essa ordem enviada, não de anjos,
não de profetas, mas do próprio Deus. Ele acaba temendo ali diante dessa circunstância e ele vai dizer: ah, Deus, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Não que Jeremias, ele era uma criança, não. É porque ele se sentia pequeno diante de um tamanho ministério a qual Deus tinha direcionado Jeremias para cumprir. E essa palavra aqui se identifica com você. Essa palavra é para você. Porque quantas vezes Deus manda você ir em algum lugar e você se sente pequeno, você se sente incapaz. Quantas promessas Deus usou profetas para falar com você e você se sentiu tão pequeno, tão incapaz a ponto de você dizer: não, Deus deve estar errado, deve ter me confundido com outra pessoa. Mas Deus está dizendo: Ele manda o chamado dele para pessoas certas. E se ele designou você para algum chamado, mandou você falar algo, não é para você desanimar, retroceder, colocou a mão no arado e está voltando para trás. Deus está dizendo para mim e para você: chegou o momento de se levantar. Porque enquanto você se levantar, eu, Senhor, irei contigo. Nós vemos aqui que a vocação de Jeremias era uma vocação muito dolorosa. Porque antes de Jeremias ser enviado, Deus também tinha preparado Jeremias. E quando nós somos preparados, nós entendemos que o preço do processo é muito árduo, é muito difícil. Você ir aonde você não quer ir. Ainda mais você lidar com pessoas que são rebeldes, que não vai aceitar você, não vai aceitar o teu chamado. Mas, querido, eu quero te dizer da parte de Deus: se o Senhor chamou você, se o Senhor te nomeou, é porque Ele sabe exatamente a confiança e a credibilidade que Ele colocou em você. Nesta tarde eu quero profetizar sobre a tua vida que o Espírito Santo de Deus irá te levar a patamares muito maiores do que os seus. Irá te dar visões muito maiores do que as suas. Não que você seja covarde, mas eu sei que o processo às vezes nos sangra por dentro. Eu sei que os processos ali vêm, ele nos abate. Porque eu vivo isso também. E se eu disser para você que é fácil você ouvir Deus e dizer assim: olha Deus, eu tô aqui. Não é fácil não. Quebra a gente por inteiro. Mas o Espírito Santo é aquele que te encoraja. E se Ele te enviar, Ele vai também com você. E a palavra de Deus diz assim que o Senhor, Ele deu uma ferramenta maravilhosa para Jeremias. E essa ferramenta são as palavras. Porque você vai ver aqui que o Espírito de Deus, ele vai dizer para Jeremias: Jeremias, para de falar que você é uma criança, porque eu vou colocar as palavras na tua boca e você vai falar. Ou seja, Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe que às vezes nós não temos o que falar. Deus sabe exatamente que às vezes nós não temos como falar. Às vezes nos falta palavra. E aquele momento que você não tem nada para falar, e o próprio Deus começa a te encher, aleluia, e começa a colocar você o Espírito Santo, e você fala assim: da onde está vindo estas palavras? Eu não tenho palavras para falar. É então que você deve sentir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é sensível. Ele começa a falar conosco e ele está falando com você onde você está agora, dizendo: você não precisa ter doutorado, você não precisa ser teólogo para receber as minhas palavras. Então somente abre a sua boca que eu vou te encher, querido. Nesta tarde eu quero muito sentindo Deus aqui, porque eu começo a sentir Deus, eu começo a chorar, não dou conta, gente. Mas essa palavra vem de encontro com a sua alma. E eu venho trazer aqui da parte de Deus: você não nasceu para fracassar. O tempo que você está vivendo, que está sendo difícil e doloroso, é Deus te treinando, preparando para viver algo muito maior da parte de Deus sobre a tua vida. E o engraçado é que quando Deus começa a nos modelar, e assim foi com Jeremias também, Deus começa a fazer uma seletiva. Deus começa a selecionar os lugares que Jeremias vai. Começa a selecionar também as palavras que Jeremias vai falar. Sabe por quê? Porque o processo nos eleva a patamares maiores. E nem todo mundo vai fazer parte desse processo. E realmente não tem que fazer. Aquilo que Deus acha que tem que acrescentar, Ele vai acrescentar. Mas o que Ele acha que tiver que tirar também, Ele vai tirar. Então, se você está questionando as podas de Deus, pare com isso.
Porque o que Deus deixa é o suficiente para a gente vencer. Então, se creres, verás a glória de Deus. Fica com essa palavra sobre a tua vida. Como eu sempre digo que eu vou trazer todos os dias aqui um devocional da parte de Deus. Então, eu quero dizer para você que acompanha. Esteja por dentro, tá? E outra coisa, antes de Jeremias vir ao mundo, Deus já tinha colocado um processo sobre Jeremias, um propósito. Deixa eu te lembrar, olha aqui para mim. Deus te chamou para viver propósito. Repita aí comigo onde você tá. Deus me chamou para viver um propósito. Repita de novo. Deus me chamou para viver um propósito. E quando Jeremias ele vem e Deus fala com ele que antes que fosse formado, ele já tinha sido escolhido, eu entendo aqui, querido, que Deus te escolheu muito antes do que a ansiedade que você passa, que Deus te escolheu muito antes do que a depressão que você já passou, ou que você irá passar. Está repreendido, mas é normal, porque no mundo que nós vivemos, de tantas lutas e afrontas, ninguém é super-herói suficiente para não passar por uma crise depressiva. Eu já passei por quadros de ansiedade também, mas eu quero dizer para você, Deus veio muito antes de que tudo isso. É Deus dizendo para você, eu vim antes do que tua depressão, do que tua ansiedade, do que teu medo, do que a tua paralisia espiritual. Aleluia! Porque às vezes as coisas que nós passamos nos paralisamos. Nós somos tão competentes que quando a gente vê, a gente não é competente mais. A gente não se sente mais útil para nada. É a paralisia espiritual. Mas o Senhor quer que você olhe para Ele. Porque enquanto você olhar para Ele, tudo vai acontecer. Amém? Senhor Deus, prepara o coração desta pessoa que ouviu essa pregação, esse devocional aqui, que o Senhor possa nos elevar a patamares maiores, que a tua presença ela venha reinar sobre a nossa vida. Senhor, que o Senhor venha nos dar graça para concluir o chamado a qual o Senhor nos deu. E talvez essa pessoa que está me ouvindo, ela não sabe qual que é o propósito dela, mas eu sei que o Senhor irá revelar. Em nome de Jesus, intermédio ao teu Espírito Santo, nos prepara, nos dê graça, nos revista com teu poder, com a tua unção, em nome de Jesus e graças a Deus. Foi ótimo passar esse tempo com você. Eu sou a Bispa Laís Andrade, pela misericórdia e a graça de Deus. E eu quero que você esteja me acompanhando todos os dias aqui com um devocional da parte de Deus. Beijo para você e sua família.